Olá, pessoal! Meu nome é Selma Boiron e eu sou a apresentadora do podcast Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. Este é o conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você também pode ouvir essa história gratuitamente nas plataformas de áudio, como Spotify e Deezer. Se inscreva no canal e deixe seu like aqui na história. Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. A primeira vez que eu vim para Portugal, eu vim para fazer intercâmbio. Eu tinha acabado de terminar uma relação péssima, eu tava doida para sair, espairecer, quando surgiu essa bolsa. Mas eu sou muito bicho do mato e foi um desafio. Eu tinha 21 anos, eu vim sozinha. Foi muito doido ver aquela Mariana tão nova conseguindo se virar num país estrangeiro. Aquela coisa, né? Eu sou meio bicho do mato, sim, mas eu sou de aquário. A gente quer liberdade e gosta de se desafiar. E aí eu vim, fiquei 6 meses, minha bolsa acabou e eu voltei para o Brasil para terminar minha licenciatura em teatro. Só que eu voltei com o plano de voltar para o Porto e com uma pulga atrás da orelha, com relação a várias coisas, mas principalmente com relação à minha sexualidade. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com mulher, mas eu não sei. Voltei com essa pulga. Na real, eu sempre tive, né? Só não ouvia. Aí, quando eu terminei a faculdade, conheci a minha ex. Me apaixonei, começamos a namorar. E aí foi aquele momento de me entender enquanto uma mulher bissexual. Falar pra família é sempre uma tensão, né? A gente sempre acha que vai ser o pior, mas no meu caso não foi. Minha família me apoiou muito, isso foi maravilhoso. Só com meu avô que era complicado. Eu é que fiz teatro e a minha família é que ficava fazendo encenação para esconder dele. Ele é cardíaco, aí achavam que ele ia infartar se ele soubesse. Até que teve um dia, em um almoço, que ele chegou para uma tia minha e perguntou: aquela menina ali é namorada da Mariana? Aí ela, ué, e se for? E ele, se for, que sejam felizes. E a gente foi feliz por um bom tempo. Eu comecei a trabalhar como professora de artes, eu dava aula no estado, eu gostava muito. Mas uma hora eu fiquei, mas e o meu plano de voltar para Portugal? Nisso a relação também já não estava mais tão boa. Aí eu decidi me aplicar para um mestrado e não é que eu acabei passando? Terminei meu namoro, arrumei as minhas malas e vim. O Porto é o retrato da minha vida. É ladeira, é subida, tá o tempo inteiro nessa montanha russa. Eu tenho um apreço muito grande por essa cidade. É um lugar que eu escolhi 2 vezes. Escolhi primeiro sem conhecer e depois conhecendo. E ao mesmo tempo que eu amo, eu também tenho as minhas questões. Tem coisas que me incomodam. É uma relação de amor e ódio. Mas eu acho que isso é que faz uma relação verdadeira, né? E eu escolhi de novo Porto por alguns motivos. Eu já conhecia a cidade. Tinha uma pequena rede de amigos, não ia ter que recomeçar do zero e tal. Mas o principal motivo para eu ter voltado para cá foi essa vontade de reencontrar a Mariana que viveu aqui. Foi menos a cidade física e mais a força de conseguir me virar, as descobertas que eu fiz. Lá em Rio do Sul eu vivia numa bolha. Minha vida era aquela cidade minúscula, no interior de Santa Catarina, e eu não conseguia ver para além daquilo. Só quando eu fui para Florianópolis fazer faculdade é que eu fui abrindo minha cabeça. Foi quando eu conheci milhões de histórias diferentes da minha, conheci os feminismos, fui tendo consciência de classe. Só que quando eu vim de novo para o Porto, eu estava querendo encontrar a cidade que eu conheci em 2015, numa de 2018, que não existia mais. Antes, eu só estudava, eu podia, sei lá, sair para beber numa quarta-feira. Eu viajava, conhecia gente nova toda hora. Em 2018 era outro momento da vida e eu comecei a me frustrar.
A começar pelo mestrado, que eu não sei. Achei ruim. Não era aquilo que eu estava esperando. Eu tinha escolhido um tema mais voltado para educação também, não tinha nada a ver com arte, eu me sentia mal por estar desconectada do teatro. Aí eu trabalhei também como copeira num restaurante, lavando prato. E as pessoas te tratam mal por causa da sua função. Te tratam mal por você ser brasileira. E eu comecei a ter crise de ansiedade no trabalho e foi aí que começou a cair a minha ficha. O que eu tive em 2015 não ia voltar. E foi bem nesse momento que eu adotei a Cebola. É muito engraçado. Eu nunca tinha tido gato, mas pareceu que eu tinha tido a minha vida inteira depois que ela chegou. Foi num momento que eu estava me sentindo muito sozinha, mas depois que eu adotei ela foi... Não, agora tem a Cebola e a gente tem uma a outra. E a gente tem uma relação assim que só falta ela falar. A gente se entende mesmo. Eu sinto isso com ela, eu juro. E a Cebola, ela é toda linda, é frajolinha, bem esguia, diferente de mim que sou corcunda. E eu não sei, não é só o fato dela ser quem ela é. Tem o fato também que a minha vida inteira eu não pude ter um animal. E agora eu posso. E eu escolhi ter um. Aí tá. Nisso eu saí do restaurante, comecei a dar aula para crianças numa escola privada, eram umas oficinas de arte, tecnologia, toda aula tinha projeto, e quando eu voltei a ensinar, acendeu aquela faísca de aqui tem uma coisa que eu gosto de fazer. Foi quando eu me reconectei com a Mariana do Brasil, que é essa Mariana que gosta de dar aula, e foi trabalhando nessa escola que eu conheci a Luciana. A gente se conheceu logo no primeiro dia. A escola ficava longe, papo de uns 40 minutos, e a gente combinou de ir de metro. A gente foi conversando o caminho todo e tal, e desde o início eu fiquei interessada. Aí eu já larguei uma deixa, né? Pois é, porque eu tinha uma namorada do Brasil, lá não sei o quê, pra mostrar pra ela que eu também tava interessada em mulheres. Aí ela, pois é, minha ex-namorada também não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, opa! Mas aí as duas foram super lerdas, ficamos enrolando um tempão, e olha que a gente conversava direto. Aí um dia, depois de muita enrolação, finalmente a gente saiu para tomar uma cerveja. Que engraçado, a gente estava falando disso esses dias. Aí a gente saiu, ficou conversando horas e horas e nada, nenhum sinal. Diz ela que estava sentada perto de mim, que já estava mostrando interesse, mas eu não vi nada disso. Só sei que apareceu um amigo meu que estava com uma galera e ele chamou a gente para ir numa festa. Eu topei, arrastei ela comigo e ela tava toda assim, sem graça, achando que eu tava fugindo dela. Só que na real, eu só tava com vergonha. Nisso deu 3 da manhã, ela virou pra mim e falou que ia pra casa. Eu falei, o quê? E aí eu não lembro direito, eu só sei que a gente se beijou e nunca mais desbeijou. E foi com a Luciana, sendo professora, que eu comecei a criar raízes aqui. Ela é portuguesa e foi me mostrando a vivência dela, me mostrando lugares que eu não conhecia, foi abrindo meu leque, abrindo, e hoje a gente se abana juntas. É muito bonita a nossa relação. Mas isso não quer dizer que seja tudo simples, não. Uma coisa que eu sinto até hoje, eu acho que eu vou sentir enquanto eu viver aqui, é sempre pensar 2 vezes antes de abrir a minha boca. Eu tenho muito essa noia, que não é só uma noia, né? Tem a ver com as coisas que acontecem todos os dias. Nossa, teve uma vez... Foi foda. Uma criança, que não era minha aluna, entrou na sala, me ouviu conversando e me falou o seguinte: o que tu tá fazendo aqui? Tu não deveria estar aqui. Tu devia voltar para tua terra. Nossa, doeu muito ouvir isso de uma criança. Eu sei que ela estava só reproduzindo o que ouve em casa, o que os pais dizem e tal, mas doeu. E naquela hora eu só congelei, eu nem consegui falar nada. Mas hoje eu consigo me impor mais. Eu já chego na aula dizendo: bom dia! Sou a professora Mariana, eu sou brasileira, não vou imitar o sotaque de vocês,
Vocês não vão imitar o meu, cada um tem o seu, a gente fala a mesma língua e é isso. E desde que eu cheguei, eu vi que muita coisa mudou. Tem criança que fica animada, sabe? Quando fica sabendo que eu sou brasileira. Teve até uma esse ano que falou: ai, meu Deus, meu sonho é ter uma professora brasileira, finalmente! Isso por causa da internet, né? A febre dos youtubers. E quanto a isso de namorar uma mulher, eu e a Luciana, a gente tem uma brincadeira que é péssima, mas é uma tentativa de trazer um pouco mais de humor, que é assim: quando a gente anda na rua de mão dada, quando a pessoa olha pra gente por mais de 1 segundo, a gente ganha 1 euro. Às vezes a gente tá andando e fala: olha, dessa pessoa aí ganhamos 3 euros, essa aí que passou agora. Porque as pessoas olham mesmo, descaradamente. E tem uns olhares que são de desaprovação, do tipo: nossa, vocês estão fazendo uma coisa muito errada. É um país muito católico, né? Tem muito preconceito nesse sentido. A adaptação foi difícil no começo. Aquelas tretas todas de burocracia. Eu até escrevi um poema sobre isso. Sou um emaranhado de cartões de plástico com carimbos jeitosos. Sou uma validade de autorizações. Sou papelada. Sou trâmites. Sou procedimentos. Sou processos. Sou uma burocracia itinerante. E se para entrar no Brasil de 1500 precisasse de visto? Na época, isso realmente me tirava do sério. Mas agora aqui tá mais casa do que nunca. E eu e a Luciana, a gente passou o Natal de 2020 no Brasil e foi, eu não sei, foi incrível para mostrar para ela como era a minha vida, mas eu vi que a minha vida já não existia. Foi muito doido voltar e não sentir uma relação. Parecia que aquilo ali nunca tinha sido meu lugar. Foi muito estranho. Voltamos um dia antes de fecharem as fronteiras de novo e eu só pensava: que bom que a gente voltou. Não que eu não consiga ter vários lares, mas eu não consigo mais ver o Brasil como o meu lar. Não tenho mais nada físico lá, nem relação afetiva e, não sei, eu consegui ressignificar aqui como sendo a minha casa. As coisas mudam, né? O mestrado eu acabei largando, fiz outro em teatro que eu já terminei. E a minha mãe veio morar aqui com meu padrasto. Mora a meia hora de mim. Nossa relação mudou muito, melhorou demais e é lindo ver ela se adaptando aqui, ver ela sendo jovem e redescobrindo as coisas, sabe? E eu sei que isso vem muito de mim, essa coragem dela de vir pra cá. E a Cebola não vive mais sozinha, agora ela tem uma irmã, que é a Jabuticaba. E a Jabuticaba é linda, peludíssima, toda preta com as patinhas brancas. Vivemos eu, a Luciana e as 2 gatas. Aqui é a minha casa agora. O Brasil não é mais a minha casa, o que é um pouco triste. Mas, ao mesmo tempo, é muito doido, né? Apesar de ter falado tudo isso e dizer que eu não me conecto mais com o Brasil, hoje eu me sinto muito mais orgulhosa de ser brasileira. Eu encho a boca pra falar isso. Eu fui no dentista uma vez e ele perguntou: tu és brasileira? Não parece brasileira porque tu é branquinha de olho verde. E eu respondi com a boca cheia, sabe? Cheia de orgulho. Sim, eu sou brasileira. Você ouviu uma história baseada nos relatos de Mariana Dorigatti e interpretada pela atriz Nina Facchinelos. Aí agora, nas últimas eleições, eu me senti muito orgulhosa de ser brasileira lá no local de votação, assim, porque foi incrível, era muita gente.
votando, e eu sabia que todo mundo que tava lá era brasileiro, então é aquela coisa, tipo, porra, minha comunidade tá aqui, claro que dividida, né, tinham alguns que não participavam muito da minha comunidade, mas pronto. Mas foi muito bonito, assim, ver aquilo, assim, E foi lindo apertar o botão da urna em Portugal, assim, sabe? Este podcast é uma realização do coletivo Corpos no Mundo. Siga a gente no Instagram, @Corpos no Mundo. A história que você ouviu aqui vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ 2.